noite, boa noite. Boa noite, Josimara, tudo bem? Sheila, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Rose, seja bem-vinda. Alexandre, boa noite, seja bem-vindo. Muito bem. Boa noite, Deliane. Bem-vinda aí à nossa live, esse nosso momento. Popularizar mais um pouco a psicologia. Abraão, boa noite. Jean, boa noite. Fala, Elton, boa noite. Fala, Rafael. Boa noite, seja bem-vindo. Fala, Nicolas. Boa noite com Jesus. Esse aí, Jefferson, Veríssimo, Vidal. Boa noite. Pessoal, vamos começar aí o nosso momento. Oi, Aline, boa noite. Esse momento, essa noite aí, esse tempinho aqui para bater um papo sobre psicologia. Um assunto que eu particularmente amo e acredito que todo profissional, independente do que ele faça, ele deve explicar para as pessoas, ele deve popularizar o que ele faz, independente do que ele faça. Se você é professor, você tem que falar da sua profissão. Se você é mecânico, você fala da sua profissão. Se você é pintor, você fala da sua profissão. Se você vende requeijão, você fala da sua profissão. Inclusive, eu cresci, né, vendendo requeijão. Eu era meus pais feirantes, vim do comércio, e a gente vendendo requeijão desde pequenininho. Mas você tem que falar sobre o que você trabalha, para as pessoas entenderem. Joyce, boa noite. Anderson, boa noite. Alana. Para as pessoas entenderem o que você faz. E eu percebo, né, agora eu já iniciando a nossa live, eu percebo que ainda hoje a psicologia... Dani, boa noite. A psicologia, ela ainda é um pouco mal interpretada. As pessoas, direto da Argentina aí, Dani, hein? Bem-vinda, Dani. Então, a psicologia ainda hoje, século XXI, ela é bem mal interpretada. Márcia, boa noite. Então, cabe eu me senti, né, nesse papel de informar as pessoas sobre o que de fato é a psicologia. O que é a psicoterapia? Aí eu pergunto a vocês, o que vem à cabeça de vocês quando vocês ouvem o nome psicoterapia? Jailton Nino, boa noite. O que vocês pensam? O que vem na cabeça de vocês? Quando alguém fala assim, olha, estou fazendo terapia, o que vocês pensam? E aí, se vocês quiserem compartilhar aqui hoje eu quero que você responder também perguntas de vocês. Eu quero muita interação. De fato, eu estou aqui para a gente trocar uma ideia. Não é uma live expositiva, é um bate-papo. A minha ideia, o objetivo é fazer mais momentos como esse, para que a gente, de fato, entenda. Letícia, bem-vinda. Boa noite. Para que, de fato, a psicologia, ela pelo menos vocês que estão aqui, comecem, né, a ter também uma visão. Eu acredito que vocês têm as suas próprias opiniões, mas que hoje, ao vocês saírem daqui, vocês tenham uma visão ainda mais do que é a psicoterapia. E quando buscar a psicoterapia? E quando o que acontece lá na psicoterapia? Como funciona? Eu imagino que quem nunca fez terapia deva ter essas dúvidas. Então, eu me senti, eu estava num local, de onde surgiu essa ideia de fazer essa live? Eu estava num local e eu vi algumas opiniões que não condiz com a psicoterapia.
E aí eu tive essa percepção, na verdade, só reforçou a percepção que eu tinha, e aí de falar mais sobre isso. As pessoas, quando um cliente, um paciente, ele chega, é obrigatório, é um trabalho explicar para ele a psicoterapia, é uma psicoeducação. Mas e as pessoas que nunca foram, que às vezes ainda tem aquele imaginário do filme, né? Os filmes fez um trabalho que, de certa forma, a televisão, de certa forma, não ajudou tanto a psicologia. Porque, Márcio, boa noite. Nandinha, boa noite. Beijos e beijos. Então, a televisão, ela ajuda, mas ela também, às vezes, ela faz um desserviço. E a mídia, ela coloca um véu, de muitas vezes, distorcido. Porque muitas pessoas têm ainda a imagem daquela questão dos que tinha lá nos anos 90, dos sanatórios, né? E dessa complexidade toda. Mas não. Hoje, e a psicoterapia, as pessoas estão entendendo a importância de fazerem a psicoterapia. Vocês veem agora na Copa o quanto a psicóloga da CBF, quanto foi falado nas redes sobre o papel que ela desempenhou lá, o quanto foi importante ela estar presente, e outros casos que a gente vem vendo aí, a sessão, o auxílio desse profissional. Então, qual é, de fato, o papel? O Elton botou aqui, deixa eu ler aqui o comentário. Levado como doido, maluco, um preconceito enraizado na nossa sociedade. Isso no sistema prisional é um tabu bem vivo, onde policiais, por medo de ser julgado, não recorrem a esse serviço. E é triste, é lamentável isso, Elton. Porque pessoas que poderiam ali ter outros desfechos nas suas vidas, qualidade de vida, não só no trabalho, mas em casa. Porque terapia, agora a gente já partindo para esses pontos também da funcionalidade, terapia é qualidade de vida. Terapia é quando você começa a se entender, é quando você... Porque nós somos um mundo de histórias, vivências e experiências. Luizinho, 2 Luizinhos chegaram aqui ao mesmo tempo. Liliane, bem-vinda. Bruno, Robel. Então, nós somos um misto de experiências, mas nem sempre a gente consegue lidar bem, entender bem essas experiências. E como é que fica? O caso que o Elton trouxe aí, que no sistema prisional, essa questão do tabu. Ana, boa noite. Essa questão do tabu, isso tem prejudicado. Porque, por preconceito, muitas vezes próprio, o serviço existe, né? Um tratamento existe, e é como se, vamos lá, é como se você quebrasse uma perna e se negasse a tratar isso. E mais, é como se você tivesse a possibilidade de ir numa academia, que é diferente, a gente está falando de prevenção, vamos falar de tratamento e prevenção. Hoje eu quero focar muito na prevenção. É como se você tivesse possibilidade de ir na academia. Quando é que a gente vai procurar uma academia? É para manter, muitas vezes, o corpo bacana, para manter a saúde em dias. Então, o psicólogo, ele é esse profissional que também traz esse suporte, justamente para que potencialize a sua qualidade de vida. E aí tem gente que fala assim, não, mas eu já estou bem, eu preciso. O que é estar bem para você? E o que imagina aí, esse se eu estou bem hoje, melhorado 2 vezes, 3 vezes, como melhoraria as suas relações? Como seria a sua relação com os seus filhos, com o seu esposo, esposa? Como seria aí essa questão da procrastinação? Adriel, boa noite. Gilmara, boa noite. Como seria para você aprender a dizer não, a se posicionar? Como seria para você superar traumas, tomar decisões, encontrar mais equilíbrio? Como seria isso? Crescer profissionalmente, conhecer melhor a si mesmo? Porque o que mais parece até um clichê o que eu vou falar, mas acontece muito. As pessoas estão divorciadas delas mesmas. Elas muitas vezes conhecem mais do mundo lá fora do que as relações com elas mesmas. E o que está acontecendo? Então, é aí que entra
essa ciência. É aí que entra as técnicas da psicologia. É aí que entra esse vastos estudos sobre os comportamentos humanos, as reações. Porque muitas vezes você fala assim, mas eu me conheço, Fábio. Eu entendo como eu funciono, eu me dou bem, tá tudo certinho. Mas você conhece, às vezes, as suas ações. Só beber água aqui um instantinho. E as suas reações, que muitas vezes fogem do seu controle. Autoconhecimento é fundamental. Muito bem, Aline. Então, e as reações? Então, eu me planejo, eu me programo. Rômulo, boa noite. Anderson, boa noite. Eu me programo, eu entendo o como agir, mas o reagir, que é quando eu sou surpreendido. Então, a psicologia, ela vem para esse lado também. Ela vem para esse ensaio. Dentro da clínica, dentro do consultório, você tem a oportunidade, muitas vezes, de testar situações, possibilidades que acontecem no mundo lá fora. Eu pessoalmente, eu falo direto. As pessoas que são acompanhadas por mim, eu sempre falo, olha, aqui dentro é o laboratório. A vida real é lá fora. Mas é no laboratório que se testa. Entende? Então, o que acontece? A modernidade hoje, o mundo digital, ele está exigindo cada vez mais das pessoas. Olha o tanto de evolução. Vamos um marco, a pandemia. Olha o quanto o mundo mudou. Olha como o mercado de trabalho mudou. Olha como as relações mudaram. Olha como a forma de estudar, a forma de trabalhar, a forma de falar, a forma de se relacionar mudou. E nós estamos preparados para isso? Eu deixo essa pergunta para vocês. Estamos preparados para isso? Nós estamos vamos dar conta disso? Então é nesse ponto que é necessário buscar recurso. Eu sou apaixonado pela psicologia, acredito que todos precisam de acompanhamento. Com certeza. E muita gente pergunta, Fábio, você faz terapia? Faço terapia. Claro, eu preciso fazer terapia. Eu preciso entender de mim para conseguir entender mais dos outros. Eu preciso também tratar das minhas demandas. Sou um ser humano como você, como todo mundo que está aqui. E entenda a importância dessa ciência. Sirlei, boa noite. Então, voltando aqui à nossa demanda, é sobre esses pontos que muitas vezes ficam de fora quando se fala de psicologia. E é aí que eu não entendo. Como falar do ser humano, como falar de psicologia, envolver o ser humano, Wanderson Dias, boa noite, e não falar dos ganhos. Tem uma série que ela chama Sessão de Terapia. É uma série muito bacana e traz muitos detalhes, né? Núbia, boa noite. Traz muitos detalhes disso. Eu gosto muito de acompanhar isso, eu gosto de assistir filmes e séries para aprender também. Então, e lá fala muito sobre esses pontos, mas às vezes cabe a nós também dar esse passo e buscar entender como funciona isso. O que acontece? É um desabafo? É conselho que ele vai me dar? É o que ele... Fernando, muitas vezes estou sobrevivendo porque poderia estar vivendo. Pedir ajuda também faz parte do processo de cuidar de si. Com certeza. Pedir ajuda, mas não é qualquer ajuda. Falar, mas não para qualquer pessoa. Porque às vezes as pessoas pensam assim, é só falar. Não é só falar. É falar para as pessoas certas. Então isso é muito importante. Boa noite, amigo. Fala, Ricardo. Cadinho, tudo bem? Gabi. Então, é falar para as pessoas certas. E a terapia, o que acontece na terapia? A terapia, um dos maiores ganhos que eu particularmente considero, é o sigilo. O que você fala dentro da terapia não sai da terapia. Claro, existe... Jerry, tudo bem, meu irmão? Boa noite. Sheila, boa noite. Esse é uma das grandes sacadas. Agora imagine aí, você vai para um lugar falar de questões suas, de sonhos, de objetivos, de pontos de melhorias, de desafios seus, de traumas, de medos. E aí a pessoa não disputa
disputa o palco com você. Porque pode observar vocês aí. Analise bem o que eu vou falar agora. Às vezes você vai bater um papo com aquele seu amigo, aquela sua amiga, e aí você vai falar e tal, toda empolgada, todo empolgado, ou todo um pouco para baixo. E quando você começa a falar, a pessoa começa a também trazer assuntos parecidos com aquele. É natural das pessoas isso. Elas começam, né? Não, eu vivi isso parecido, eu fiz, aconteceu comigo, eu resolvi de tal forma, a minha vizinha, o meu amigo, o meu primo fez de tal forma, o meu colega. E aí você acaba não falando. É natural. Na terapia é diferente. Você vai ter uma pessoa do outro lado, com a escuta treinada, para te escutar. E escutar é muito diferente de ouvir, tá? Escutar e ouvir não é a mesma coisa. Essa pessoa do outro lado, com a escuta treinada, para escutar você, ajudar você também a se escutar. Olha que coisa. É brilhante. Clara, boa noite. É brilhante. Ajuda você também a se escutar, entender aquelas demandas que você traz. E aí você, o psicólogo não escolhe por você e nem te dá conselho, nem te diz faça ou não faça. Mas dentro do processo, ele torna a sua estrada mais clara. É como se você tivesse ali dentro daquele carro, o farol apagado, o vidro embaçado, e ele vem ajuda você, ó, e lhe ajuda por meio das técnicas, você entender que você precisa girar algumas chaves, apertar alguns botões para aquele carro acender o farol, ligar o limpador de para-brisa, olhar, ter mais cuidado com os buracos, escolher talvez outras estradas, outras rotas. E é aí que é onde as transformações acontecem. Então, o psicólogo não dá conselho, não diz faça ou não faça, mas é um profissional com a escuta treinada, não vai te julgar, te apontar, olha, você está errado, faça de tal forma, não faça. Esse não é o papel. Aline, é verdade, todas as nossas respostas estão dentro de nós mesmos. É verdade. O problema é encontrar, às vezes, essa resposta. O problema, muitas vezes, é acessar esse tipo de informação. Porque, de fato, tem pontos dentro da sessão que você vai dar aquele insight. E esse momento, ele é fantástico. Ele é crucial. Professor, boa noite. Carol Menezes, boa noite. Cris, boa noite. Então, esse momento, eureka, é quando você dá aquela epifania, né? E aí que as coisas começam a fazer sentido e você fala, caramba, isso aqui era isso e eu passava por isso direto. Por quê? É natural que o natural pareça bom. Vou repetir. É natural. Del Rosa, boa noite. Seja bem-vindo. É natural que o natural pareça bom. Então, nós somos construídos por hábitos. E aí, à medida que vamos fazendo, por mais prejudicial que muitas vezes mas é um hábito. É o que eu fiz, é o que eu conheço, é o que eu sempre fiz. E muitas vezes tem mais um reforçador, o ambiente. No ambiente todo mundo faz, todo mundo aprova, então o que existe é isso. E aí muitas vezes o seu corpo começa a rejeitar. Mas o corpo rejeita, mas ele não avisa para você, olha, isso aqui não dá mais. Não é bem claro. Aí vem alergia, vem insônia, vem ansiedade. Vem uma série de fatores que muitas vezes é o seu corpo sinalizando para você que aquela conduta... Eugênia, boa noite. Eva, boa noite. Evelyn. Muitas vezes você não conseguiu, ainda por conta do hábito, romper com aquele hábito, com aquele costume, com aquele meio, com aquela situação. Isso, verdade. Só porque algo é natural, comum, não significa que seja bom. Correto. É basicamente o que eu falei agora, né? Muito bem, Kleber. Então, mas só que aí, na terapia, tem gente que vai falar assim, eu não sei, mas eu tô me sentindo tão uma angústia e tal. Eu acho interessante que tem essa questão da mão circular aqui, né? Uma angústia e tal. E o que é isso? E dentro da narrativa, e pela escuta ser treinada, começa a entender. Olha, e aí então é onde começa a conduzir essa pessoa para esse entendimento e preparar ela, né,
preparar ela para essa nova versão dela. E aí que as coisas começam, é como se fosse ligando os pontos. Ligando os pontos. Nós não nascemos prontos. Nós não nascemos prontos. Se eu pegar aqui, ó, essa caneta aqui, ó, essa caneta, ela tá pronta. Ela tá 100% acabada. O que significa isso, Fábio? Ela consegue entregar tudo que ela precisa entregar. Ela escreve, ela carrega, ela funciona 100%. Nós não somos assim. Nós aprendemos, evoluímos, construímos, reconstruímos e desconstruímos todos os dias. O que vocês foram hoje durante o dia, muito do que vocês foram, amanhã vocês não. Alguma coisa, alguma vírgula muda. Algo pode. Você fala assim, cara, isso aqui não faz mais sentido. Ou faz sentido. E o bacana é quando a gente se aproxima. Ademar, boa noite. Antônio, boa noite. E o bacana é quando a gente vai se aproximando por uma versão que faz cada vez mais sentido pra gente. Viktor Frankl é um psiquiatra austríaco e ele falava assim, a vida é sofrimento e cabe a nós encontrar sentido dentro da dor. Mas que pessimismo é esse? Não. Ele fala aí sobre você também, o poder das escolhas. O poder de você também escrever a sua própria história. Nós hoje vivemos numa era de muita distração. Muito aplicativo, muita informação, vivemos na era da informação. Existe estudo que diz que o homem nunca teve acesso a tanta informação como tem atualmente. Muita informação, mas só que muito pouco disso está ficando. É muita gente consumindo. E à medida que consome, olha para fora e olha cada vez menos para dentro. E o movimento deveria ser o contrário. Para desenvolvermos a potência que somos, nós precisamos olhar cada vez para dentro. Eu li um livro essa semana que eu fiquei apaixonado e eu sugiro para vocês aqui. O Cavaleiro Preso na Armadura. Fala basicamente do que a gente está conversando aqui. Os sintomas demonstram que algo não está indo bem. Verdade. Sintoma. O problema não é o problema, Jerry. O problema é o que vem antes do problema. E o Cavaleiro Preso na Armadura é um livro sensacional. É um livro que ele traz a história ali de um cavaleiro que ele criou, ele vestido na armadura o tempo todo. Ele é casado com a sua esposa Juliette, ele tem um filho, Christopher. E ele começa a viver o tempo todo com essa armadura. E a mulher dele começa a se incomodar. E aí chega um momento que ele vai querer tirar essa armadura. E a armadura já não sai mais. Renan, boa noite. E a armadura já não sai. Como a armadura já não sai, ele se preocupa. Oi, Angélica, boa noite. Seja bem-vinda. Quando essa armadura já não sai, ele se preocupa. E aí ele já está cheio de problemas, né? Ele, crente que estava agradando, crente que estava dando tudo certo, salvando ali castelos, matando dragões e salvando donzelas, mas só que não era aquilo que muitas vezes as pessoas queriam dele. E quantas vezes acontece isso na nossa vida? Psicoterapia é essencial para avançar na nossa fase, inclusive, verdade, que não estamos acostumados a escutar. Verdade. Porque é fácil, né, se contrariar, porque às vezes a gente tem o nosso juízo de valor e nossas verdades absolutas, e aprender a escutar o que a gente não gosta é aprendido também dentro da psicoterapia. E voltando para o livro, e aí ele começa a ir para essa busca para tirar a armadura. Quando ele vai encontra um mago chamado Merlin, e Merlin fala que ele precisava trilhar a estrada da verdade. Esse livro é muito bom. Eu vou parar por aqui, mas vocês puderem ver esse livro, é um livro fantástico. Boa noite, Bia. Então, é basicamente isso. A nossa busca maior deveria ser buscar o que faz sentido pra gente. O que eu acredito, o que eu gosto, o que eu não gosto. O que de fato vale o meu tempo. Isso que vai agregar para mim. Quais relações hoje elas são mais preciosas para mim? E quanto tempo eu estou dando para essas pessoas? Nós temos uma falsa sensação
de achar que somos eternos, que as pessoas que nós amamos são eternas. E essa ilusão, ela faz com que a gente ache que as pessoas vão estar sempre ali, naquele lugarzinho, quando a gente voltar vai estar lá. Enquanto isso, vale a pena ir gastando tempo aonde der, aonde vier. E isso é uma ilusão. E quanto mais longe de nós, quanto mais longe do que de fato faz sentido, mais tempo perdido. Mais tempo perdido. Quantas pessoas, eu tenho certeza que vocês já ouviram alguém falar assim, olha, se eu pudesse voltar lá naquela época e fazer tudo diferente, eu faria. E às vezes não é algo assim grandioso. São detalhes, são cafés que não foram tomados, conversas que não tiveram, empregos que duraram mais tempo do que deveria, amizades que se acabaram, outras que duraram demais. Então esses sis, então quanto mais tempo, quanto mais cedo você entender o que você gosta, o que faz sentido, o que você vale, o que é válido para você, porque o que vale para você muitas vezes não vale para mim e vice-versa. Cada um tem sua idiosincrasia, tem sua essência, tem sua personalidade. Ou seja, na vida, independente do que fizemos, e não nos julgar de qualquer forma. Então, se julgar fazendo o que gosta, faz sentido pra gente. Tem que buscar sentido. Buscar sentido, exatamente, tem que buscar sentido. É tão fácil a gente falar do outro, mas quando a gente se pergunta quem sou, não sabe falar. É verdade. Verdade, Aline. Quando quem sou, essa pergunta é pequena, mas responder ela, quem eu sou? Eu sou o emprego, eu sou o quê? Eu sou os papéis que eu exerço? Então vale a pena. Então, só para a gente simplificar, psicoterapia é esse lugar, é buscar o melhor para si. Para quem é psicoterapia? Para quem quer viver melhor. Quem aqui, eu tenho certeza, quem aqui não quer viver melhor? Todo mundo quer viver melhor, de alguma forma. Quais os meus valores? Onde eu vim? Para onde eu quero ir? Verdade, Kleber. Então, quem não quer viver melhor? Psicoterapia é isso. Mas só que, muitas vezes, pensamos que, não é o momento ainda. Eu vou dar um tempo mais. Tempo para quê? Para perder tempo? É se desenvolver. É aproveitar mais a vida. É valorizar o que precisa de valor. É abrir mão dos excessos. Eu falo sempre assim, tem mochila, é como se carregássemos mochilas de pedras. Quantas vezes você carrega coisas aí, angústias, mágoas, momentos que já passou anos, a pessoa já morreu lá atrás e ainda guarda aquela mágoa, aquele rancor. Você acha que isso está te fazendo bem? Não está te fazendo bem, não. Está te fazendo mal. E o pior, não fazendo mal só para você, faz mal para todo o seu ambiente. Porque às vezes a pessoa fala assim, olha, eu não confio mais em ninguém. Depois daquela decepção, ninguém merece minha confiança mais. Quantas oportunidades você perdeu por não liberar esse perdão aí? Por não ter lidado diferente com essa situação? Por entender que pessoas são pessoas e que algumas pessoas vão te amar, outras não vão gostar de você, outras vão te machucar. Mas e a vida precisa seguir. A vida precisa seguir. Mas muitas vezes a gente não consegue lidar com isso. Então, quando o psicólogo, ele vai te ajudar, talvez, a você lançar um olhar diferente sobre aquela mesma situação. Sobre o que você viveu, aquele episódio. Olha, aconteceu daquela forma, você começa a narrar. E se você olhar de outra forma? Porque aqui, ó, como se fosse essa xícara. Se você olhar aqui, essa xícara tem a alça. Mas só que da posição que você está aí, você não vê. Mas se a gente olhar assim, você vê ela inteira. A vida às vezes é isso. Perspectiva, percepção, interpretação. Como eu interpreto os fatos. Muitas vezes o que você interpreta é com o que você tem. Tem uma fala de Rubem Alves que eu acho fantástica, eu já falei ela centenas de vezes. Quem está perto de mim sempre está ouvindo eu falar dessa fala de Rubem Alves, que ele dizia assim, não vemos o que vemos, vemos o que somos. Só vê belezas no mundo que tem belezas dentro de si. Então, se eu trago ali, estou todo desorganizado por dentro, machucado, magoado,
Você acha que eu vou perceber o que lá fora? Você acha que eu vou. Qual vai ser minha leitura? Eu vou colocar essas impressões lá. Entendeu? Então, quando a gente ajusta a nossa casa, organiza essa casa que somos nós, a primeira casa não é esse emaranhado de parede que você vive, que você dorme, mora, se alimenta e vive. Não é aí. A primeira casa é você. Organiza a sua cabeça. Organiza aí seu emocional. E hoje nós temos alguns números que são preocupantes. Hortência, boa noite. Preocupantes o Brasil aí como o país mais ansioso da América Latina. Mas em contrapartida, o número de terapia tem aumentado e o ano passado aumentou 208%. Isso é positivo também. As pessoas dando atenção à psicoterapia, ganhando centralidade na vida das pessoas. Isso é importante. É buscar se desenvolver, é dar atenção para coisas que agregam. Tem tanta coisinha hoje para tomar atenção, mas será que agrega? Será que está contribuindo? Será que está ajudando em algum ponto? Ou é só informação vazia? Sabe? Então, é sobre isso. Peraí, tá vindo aqui, eu tenho um acesso ali, né? Mas não é porque está posto, porque eu preciso tomar posse. Não é porque tem ali, porque eu preciso. E quantas relações estão caindo os pedaços por falta de atenção, por falta de uma ligação? Hoje, vocês aqui, em algum momento, mandar uma mensagem para alguém que você não falou tem muito tempo, que você gosta, que você admira, que faz bem para você. Termina a live aqui, manda uma mensagem, olha, boa noite, nunca mais a gente bateu papo, vamos tomar um café? Marcar pra gente se ver. Aproxima as pessoas. Nada estimula mais um cérebro do que outro cérebro. Nada estimula mais uma pessoa do que outra pessoa. Então, cultivar as boas relações, mas para isso a gente tem que estar mais atento, mais desperto, né? mais consciente. Então, hoje o meu trabalho aqui, no meu Instagram eu já faço isso, quem me acompanha sabe, meu trabalho é democratizar a psicologia. Eu quero que as pessoas entendam o que é psicologia, o quão bom pode ser. Olinho, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, democratizar a psicologia, democratizar essas ferramentas que são perfeitas. Ainda bem que existe. E falo para vocês, eu acho interessante que tem pessoas que negam, né, os benefícios da psicologia, mas vivem imersos em cercados de psicologia. Vou trazer exemplo para vocês. Você acha que quando a EPO faz um aparelho, você acha que tem psicólogos por trás, estudando, informando, pesquisando os gostos, como esse produto vai ser mais aceito pelo público? Com certeza. A Coca-Cola, quando faz aquelas campanhas de Natal, gelo, aquele sino, né, mais a neve caindo, você acha que não tem psicólogos ali por trás? Claro que tem. McDonald's, os ambientes, as cores, tem psicólogo por trás. Agora mesmo, nesse instante, eu acho que já saiu o post no meu Instagram, depois vocês conferem lá, falando justamente sobre isso. O tempo todo tem psicologia em todo lugar. O carro que você dirige teve psicólogo pensando. O celular que você está na mão aí, que você está assistindo a live, teve psicólogo pensando e planejando junto para construir. Psicologia está em tudo. Psicologia é oxigênio. Ela está em tudo. Agora, existe dois pontos. Ou eu utilizo ela ao meu favor, ou eu simplesmente sigo com base no que pensaram por mim. Então eu estou aqui hoje para trazer essas informações, para reforçar para vocês. Eu estou aqui, vou entregar conteúdo para vocês no meu Instagram. Enquanto eu existir, eu quero entregar conteúdo com alta relevância, com qualidade para vocês. As lives eu quero manter uma constância para estar aqui com vocês. Liliane, boa noite. Seja bem-vinda. Para estar aqui com vocês. E a ideia é essa, contribuir. Quero que vocês interajam. A próxima live eu quero ouvir mais vocês. Quero que a gente tenha essa troca acesa, entendeu? Mas é isso, psicologia está em todo lugar. Não tem como negar a psicologia. Não tem como falar assim, olha, a equipe marketing hoje tem ações baseadas em informações científicas. Exato.
Exatamente. O marketing é onde... André, boa noite. Seja bem-vindo, meu primo. E o marketing é onde ela mais está presente, porque as empresas entenderam a importância e o impacto da psicologia. Então, quando a gente entende que empresas estão utilizando, por que eu não posso utilizar? Hoje a psicologia está disponível, né, tem psicólogos, né, particulares e tem também psicologia, né, no serviço público, tem livros. Então, o conhecimento é sobre isso, é buscar esse conhecimento que está disponível. É um momento como esse aqui, vou participar, eu quero aprender também, eu quero entender. Eu vou trazer aqui para vocês, apesar de ser um evento, é um evento gratuito, mas eu vou entregar o meu 100% aqui para vocês. Sempre, o que der para trazer para aqui, eu vou trazer para vocês. Porque eu entendo, reforçando o que eu falei no início, eu entendo que é um compromisso meu também entregar para vocês um conteúdo de qualidade. É uma responsabilidade minha, Dando, boa noite, seja bem-vindo. É uma responsabilidade trazer isso para vocês. Compreender. Verdade, verdade, Angélica. Tem uma fala de Sêneca que ele fala bem assim, ó, dá até para correlacionar com o que você falou aí, Angélica. Atenta-se a viver hoje, pois cada dia é por si só uma vida. Às vezes a gente pensa assim, a perspectiva mudou, aumentou e tal, mas só que sim, cada dia é uma vida. Às vezes a gente fala, eu vou deixar para o final do ano, mas o que dá para você viver hoje que é satisfatório, que vai ser bom para você, para mais alguém, para as pessoas que você ama? O que dá para fazer hoje? O que dá para fazer hoje? Mas a gente não pensa nisso no dia a dia. A gente não pensa nisso no dia a dia. Por quê? Porque estamos condicionados a simplesmente estar no automático. O vilão do cotidiano é o automático. É o automático. Toda vez que vocês se perceberem no automático, questionem. Olha isso aqui. Eu estou escolhendo. Quem está escolhendo por mim? Eu estou fazendo isso aqui por hábito. Tem 3 pontos. Instinto, hábito e escolha. Instinto é quando a gente faz aquilo, nem sabe por que faz. Aí de repente começa a questionar um pouco. Aí fica um pouco do hábito. Não, mas eu cresci assim, lá sempre foi assim, a Gabriela, né? O bacana é ir para a escolha. Eu tenho o poder de escolher, de decidir melhor o que eu quero, o que eu não quero, o que faz sentido, o que eu busco, o que me agrega, o que está alinhado com meus valores, o que está alinhado com o que eu acredito. E as escolhas nem sempre são escolhas grandes. Eu costumo falar em muitos lugares que às vezes a gente está tão mal acostumado a escolher que até escolhas pequenas a gente terceiriza. Você chega num lugar, de repente, tenho certeza que alguém já passou por isso aqui, alguém lhe pergunta, você quer suco de abacaxi ou de acerola? Tanto faz, qualquer um. E de tanto faz, vai se perdendo, vai se afastando, vai... E aí? Decida por você, escolha por você, viva mais a sua vida. Se permita alguns momentos, vou me distanciar um pouco do excesso de celular também, das distrações, viver as relações, se você tem filho, neto, esposo, esposa, amigos, boas amizades. Vou trazer um exemplo aqui, já para a gente ir caminhando para o finalzinho da nossa live de hoje. Tem uma comunidade, Roseto, na Itália. E aí, esse pessoal, um pessoal de Roseto, migrou para Nova York uma certa feita. E em Nova York, muitos homens naquele período estavam tendo infarto numa certa faixa etária. E constataram que entre aquelas pessoas que eram de Roseto, não aconteciam esses eventos. Aí a comunidade científica ficou, vamos entender o que está acontecendo, né? Vamos estudar. E aí começaram a pesquisar, foram para os hábitos, não eram os hábitos alimentares, eles tinham hábitos assim, consumiam quase as mesmas coisas, consumiam álcool, tal, então não era por aí. E eles descobriram que era o fato deles viverem em comunidade.
Eles mudaram do lugar onde eles moravam, mas lá eles viviam em comunidade, eles tinham o hábito de visitar uns aos outros, de se confraternizar, de estarem juntos, de convivência. E isso trazia ganhos para a saúde. Então, pessoal, nós estamos hoje muito conectados a aparelhos. O Brasil, a gente tem mais celular do que gente. Mas nós estamos muito bem conectados. O mundo está bem digitalizado, mas nós estamos cada vez mais afastados. Nunca antes as pessoas utilizaram tantos sites de relacionamento para se relacionar. Teve pesquisa que tem pessoas que conversam com 6, 10 pessoas ao mesmo tempo, mas não se relaciona com nenhuma. Então tudo isso evidencia uma crise que estamos vivendo. Então, quando eu venho para aqui para falar sobre isso, é para deixar um alerta também. E dentro da vida de cada um de vocês, há algo que pode ser corrigido. Agora, no instantinho, quando a gente terminar aqui, olha, eu vou tirar um tempo, vou dar uma recuada aqui. Enxugar. Sempre dá para melhorar. Olha, Fábio, não, mas eu trabalho com celular. Eu também trabalho com celular. Eu entendo muito bem. Eu sei como é isso. Mas em algum momento você consegue dar uma enxugada de tempo aí para melhorar um pouco, para dar uma atenção, olhar, fazer uma caminhada, cuidar do corpo, cuidar da cabeça, dar uma atenção para alguém, fazer um serviço social. Mas tudo isso, tudo que eu falei até agora, eu preciso de consciência. Eu preciso me conscientizar de que algo não está funcionando. Então, pessoal, para a gente reforçar ali o começo, psicologia é para quem quer viver e viver melhor, é para quem quer qualidade de vida. Então, quando vocês encontrarem pessoas, rapaz, eu não sei, psicologia, o médico falou que eu preciso fazer terapia. Mas eu não tô, aqueles nomes, né? Eu não vou trazer aqui. Não, defenda não, psicologia não é isso não. Psicoterapia é para quem quer viver bem, é para quem quer viver mais, é para quem quer qualidade. Pense aí, já vivo bem. Pense aí você melhorar, potencializar isso aí, que você já vive bem. As suas relações, mais uma vez, os seus relacionamentos, a sua vida profissional, dentro da sua empresa. Hoje, as empresas estão vivendo um desafio muito grande. Eu me deparo, eu sou psicólogo organizacional, minha atuação é a clínica, mas também dentro de organizações. E eu me deparo muitas vezes com gestores exaustos, cansados. Eduarda, boa noite, seja bem-vinda. Gestores cansados, exaustos, que o problema mudou. Quantas vezes eu tenho certeza que vocês já encontraram gestores que o problema era dinheiro? Hoje tem organização que tem o dinheiro, tem o recurso, mas não tem as pessoas para executar o trabalho. Então a gente está estamos tendo uma dificuldade muito grande com o capital humano. Mas o que está acontecendo com as pessoas? Então é sobre isso. É a gente começar a entender que, olha, eu não dá para me resolver tudo, mas eu vou cuidar de mim mesmo. Aqui eu falo para vocês, autocuidado. Dá uma atenção para a saúde, dá uma atenção aí para você. Tenho certeza que às vezes lá no seu trabalho, o que a gente vê? Agora aconteceu um incidente numa empresa, né, no final de semana, e são coisas que a gente fica triste. Mas será que o que aconteceu? Será que ninguém viu nenhum sinal antes? Será que ninguém estava atento? Então, é sobre isso. É eu procurar, seja eu funcionário, colaborador, seja eu gestor, seja eu gerente, seja eu o que for, sou ser humano. Preciso cuidar de mim. Tenho que ter essa atenção sobre isso aqui, ó. É perfeito. Quando a gente começa a entender que a perfeição, que é o funcionamento do cérebro, é perfeito, mas precisa de manutenção. Precisa de atenção. É perfeito. Quando a gente começa a entender o funcionamento, né, o desenvolvimento do ser humano para chegarmos aonde estamos hoje, é perfeito. Né, o tanto de célula que tem aqui, o tanto átomos, né, 7 oxitilhões de átomos funcionando tudo em harmonia. Né, o olho capta a luz, joga cá no lobo occipital e transforma isso em imagem. Córtex pré-frontal, tudo perfeito. Mas isso precisa de atenção. Isso precisa. Lai Amorim, boa noite.
Maria, boa noite. Reni, boa noite. Então, isso precisa de atenção. Então, olha, todos os dias eu posso cuidar melhor de mim, eu posso dar uma atenção melhor. O psicólogo não é só para a crise, o psicólogo é pré, durante e pós. Pré, durante e pós. Psicologia, psicólogo é... Fabiana, boa noite. Psicólogo é pré, durante e pós. Para qualquer momento. Hoje eu atendo público adulto, né? Mas tem psicólogo para criança, tem psicólogo especialista em tudo, em casal, e tem para tudo. Então, se permita. Hoje eu acredito, eu imagino, né, que a gente conseguiu tirar algumas dúvidas aqui sobre isso. Em outros momentos vamos falar mais, reforçar mais alguns temas aqui abordados. Mas é isso, psicologia é para quem quer viver ainda melhor, é potencializar. É como se você já tivesse uma... Você tem um carro e você colocar uma gasolina melhor. Sabe? É você dar qualidade, é você dar longanimidade para aquilo. É se tornar longevo. É você ter condições de ir mais longe, de enxergar mais longe, melhorar os relacionamentos, melhorar a sua equipe, melhorar a sua família, melhorar o relacionamento com o filho, mãe, com as pessoas que estão perto de você. Então a terapia é para isso. E mais uma vez eu reforço para vocês, quando alguém falar coisas que sem entendimento, né, que não condiz com o que a gente conversou aqui, respeite, né? Mas se a pessoa te permitir o momento de fala, olha, conheça melhor um pouquinho o que é psicoterapia e talvez você seja ajudada. Então é sobre isso. Pessoal, agradeço a vocês, a atenção de vocês. Esse momento foi muito bacana. Espero que tenha sido legal para vocês também. E que tenha agregado para vocês também. A ideia aqui é agregar de verdade. Cuidamos do que temos, esquecemos de cuidar do que fez isso tudo se tornar realidade, verdade. E outra, e mais, muitas vezes cuidamos do que já foi e do que está por vir. E não cuidamos do que somos. Quantas vezes, olha aí, retomando pauta, quantas vezes você fica ali, lá no passado ou lá no futuro, mas o presente, Catarina, boa noite, mas o presente fica descoberto. E aonde você existe, aonde as coisas acontecem, bom ou ruim, é no presente. É no presente. O Eldo, boa noite. Então, é sobre isso. É ter esse cuidado. Roberto, boa noite. Bem-vindo. Então, pessoal, a gente está chegando ao final aqui. Foi muito rápido, 50 minutos já a gente aqui nesse momento. Quero, se vocês estiverem aqui, eu também estarei. Quero trazer mais psicologia. Quero falar mais um pouco. A psicologia é um mundo de possibilidade, é um mundo de coisas, é um mundo a palavra certa é possibilidade. É um universo. É um universo. Quando a gente vê pessoas, muitas vezes, numa situação e você perceber a evolução dessa pessoa, isso é fantástico. Não acreditar. E eu falo de psicologia não só porque eu estudo. Eu sou exemplo de psicologia. A gente vai ter um momento ainda de falar um pouco mais sobre a minha vida e vocês entenderem o porquê que eu defendo tanto também. Muitos de nós esquecemos do presente por estar no momento de vida e acabamos focando no que já passou, no que é exatamente. Então é isso, pessoal. Hoje, mais uma vez, gratidão por esse momento, por estarmos juntos, por aprendermos juntos, nos desenvolvermos juntos. Contem comigo, sigo por aqui. Qualquer coisa, me mande mensagem no direct. Tem ali no link da bio, tem o meu WhatsApp, tá bom? Em outro momento, no próximo, eu quero trazer uma novidade para vocês. E estejam aqui que vai ter novidade boa, vai ter algo bem bacana no próximo encontro. E aí eu vou informar aqui, fiquem atentos às postagens, que eu vou informar aqui o nosso próximo encontro, como esse momento se abre de várias portas para a nossa melhoria de vida. Que ótimo, Alexandre, que ótimo. Muito bom, muito bom. É isso. E outra, compromisso com vocês, apliquem. Hoje, se você teve algum insight aqui, se algo fez muito sentido para vocês, se vocês conseguirem aplicar já na sequência, quando desligar, apliquem. Se não, apliquem amanhã. Coloquem em prática. Não deixe nada engavetado. Coloque em prática. Coloque em prática. Se você falou,
Cara, eu pensei em algo aqui. Coloque em prática. Pratique, pratique. Nada supera a prática. Olha, eu já conheci pessoas que tinham um know-how, uma experiência gigante, mas sem praticar, nada acontece. Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Sigo por aqui. Minhas redes sociais, aqui já é minha rede social, a que eu mais utilizo. Para falar comigo, Ingrid, boa noite, seja bem-vinda. Para falar comigo, me mande mensagem no direct, me mande mensagem no link da bio, tem o meu site lá também, tá bom? E seguimos, né? Processo gera transformação, é o que eu falo sempre, processo gera transformação, é o meu slogan, e eu acredito nisso de verdade, e que bom estar com vocês aqui hoje, mais uma etapa desse processo, tá certo? Boa noite, bom descanso para vocês, aqueles que participaram até agora, depois de um dia de trabalho, de estudo, de tudo que você fez e está aqui comigo. Então é isso, foi incrível estar com vocês, foi muito gratificante e que tenha sido gratificante para vocês também, tá bom? Um abraço, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima. E fiquem atentos, vai ter a próxima e vai ter novidade aqui, tá? Novidade muito boa. Aguardem.